Olá pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor. Quais são os segredos para uma vida de oração bem-sucedida? Será que você sabe como orar, assim como foi o modelo deixado por Jesus de Nazaré? Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração? Será que as pessoas te veem como alguém que sabe orar, que ora e as coisas acontecem? Você tem valorizado verdadeiramente o momento de intimidade com Deus através da oração? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã na presença do Senhor, tá bom? Os segredos para uma vida de oração bem-sucedida. E nós estamos baseados no Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 5 até o 8, de 5 a 8. Mateus 6, de 5 a 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que não conhecem a Deus, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhos peçais, ok? Então nós vemos aqui que a palavra central nesse trecho é oração. O que nós não devemos fazer e como devemos orar de verdade, tá bom? Essa é a nossa temática, então, nessa manhã esperamos ensinar para vocês princípios que devem reger a sua vida consagrada, santificada diante de Deus de oração. Se nós não tomarmos decisões em relação a esse assunto, a gente vai fazer de qualquer maneira, né? Se nós não formos radicais em manter essas decisões espirituais diante de Deus, teremos uma vida pobre, mirrada, murcha de comunhão com Deus, como muitas pessoas aí têm aí fora. Isso afetará tudo o mais que nos envolve, afetará toda a nossa vida, tanto espiritual como natural, os demais elementos da nossa vida, porque a oração é o oxigênio da nossa alma, né? Se eu não me engano, foi Pascal que falou isso, né? Um grande pensador cristão do século XVI. A oração é o oxigênio da nossa alma. Então, assim como o peixe dentro da água ele precisa do oxigênio, né? O crente, para que continue numa vida abençoada, também precisa do oxigênio da oração. Primeiro princípio que eu quero te ensinar no dia de hoje: escolha o melhor lugar. Escolha o melhor lugar. Quando nós tratamos do tempo essencial que eu e você temos diante de Deus, é muito importante que nós tenhamos um lugar tranquilo para buscar a face do Senhor. Um lugar onde nada nem ninguém possa chamar a nossa atenção, possa nos atrapalhar nesse tempo de intimidade com Deus, a não ser o Senhor. O Senhor tem primazia nesse lugar especial meu e seu. Esse lugar especial que nós temos dentro do nosso quarto aqui, conforme diz Jesus, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, deixa os problemas para fora e passe um tempo tranquilo na presença do Senhor. Jesus aqui sugere, né, que o teu quarto, e isso não é à toa, né, porque realmente o nosso quarto tem que ser um quartinho de oração. Uma vez conversando com o irmão, fiquei muito feliz em ver ele me dizendo que ele havia separado um cômodo da casa e chamado aquele lugar quarto de oração. Havia decorado aquele lugar com o mapa do mundo, né, a fim de orar pelas nações, pelas necessidades gerais dos cristãos. Fez um quadro com anotações daquilo que Deus havia direcionado ele, as orações pela vida de outras pessoas, necessidades gerais da igreja. Ou seja, separou um quarto de oração. Olha que coisa linda. Oxalá todos nós tivéssemos o nosso quarto de oração, mas pode ser o seu quarto mesmo, quarto comum, um lugar onde você possa fechar a porta, dobrar o seu joelho e orar diante do Senhor. Pode ser qualquer ambiente, desde que esse ambiente seja consagrado, separado em prol de você dedicar tempo de qualidade com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos, porque orar é mais do que falar com Deus, é conversar com Deus, não é um monólogo, só tu falando com Deus.
É um diálogo, você fala com Deus e também para escutar o Senhor. Implica em falar com Deus e ouvir a Deus. Por isso nós precisamos de um ambiente tranquilo, um ambiente pacífico, um ambiente sossegado, para que possamos nos dedicar exclusivamente em intimidade, em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro princípio que aprendemos, escolha o melhor lugar, assim como Jesus refere, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que vem em segredo, né, em secreto, ele te recompensará, diz o Senhor. Segundo lugar, querido, consagre diariamente um tempo determinado. Você precisa de um lugar, mas você também precisa de um tempo determinado para se consagrar ao Senhor. Muitas pessoas, né, não conseguem manter uma vida abundante com Jesus, uma vida abundante de oração, de intimidade com Deus, porque não separam um tempo determinado para isso. Você precisa escolher uma hora do dia, por exemplo, das 7 da manhã às 8 da manhã, né? Ou das 7 às 7h30. A questão não é tanto quanto tempo, mas a qualidade do tempo, a perseverança na dedicação do tempo, daquela faixa de horário ao Senhor, desse tempo determinado ao Senhor. Muitos, né, decidem que vão orar, mas não determinam quando e nem por quanto tempo. Então determine um tempo mínimo necessário, básico, para que você se dedique ao Senhor. Assim, muitos acabam permitindo que outros compromissos ou necessidades invadam a sua agenda, esse espaço que deveria ser dedicado, principalmente no início do dia, como primazia, como primeira parte, como o melhor do nosso tempo para o Senhor. Se você, amado, quer ter uma vida de oração, uma vida de significado, de propósito diante de Deus, marque uma hora para isso. Determine um tempo mínimo diário com Deus, em que você permanecerá à sua disposição, rendido, entregue, totalmente consagrado ao Senhor. Então, entre no seu lugar de oração, seja seu quarto, uma salinha, seu escritório, e fique lá até o fim daquele período pré-estabelecido entre você e Deus. Mesmo que não tenha mais nada para falar com Deus, fique ali quietinho para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, né, você verá que Ele mesmo usará esse espaço para falar com você e ministrar coisas maravilhosas sobre a sua vida. Uma das dicas aqui que eu uso muito também é comprar aquelas caixinhas amplificadas, colocar no Spotify, né, no seu aplicativo ali de música, colocar um momento de adoração, umas músicas lentas de adoração, né, para que você consagre aquele ambiente, aquele lugar, para que você crie aquela atmosfera de intimidade com Deus. Terceiro lugar, e terceiro e último princípio que nós aprendemos hoje: não permita que a religiosidade substitua o relacionamento. Vou repetir, não permita que a religiosidade substitua o relacionamento. Tem muitas pessoas que têm uma relação religiosa com Deus e não uma intimidade com o Senhor, um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus. Olha o que diz Jeremias 29. Né? Jeremias 29 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Então nós precisamos buscar com intensidade, e Deus se deixará achar por nós, né? Então ter a vida de oração é relacionar-se livremente com esse Deus, Criador dos céus e da terra, manter com Ele um diálogo profundo, gozar do privilégio da sua presença abençoadora. Isso implica, é claro, num contato dinâmico que envolve todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, totalmente rendido, totalmente dedicado ao Senhor. O que acontece, porém, é que muitas vezes fazemos do orar apenas um hábito mecânico, frio, monótono, religioso, perdendo assim todo o prazer de estar na presença do Senhor e muitas vezes perdendo até a presença do próprio Deus. Amém? Então tome cuidado com isso, querido. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que assim como você foi abençoado com a palavra de hoje, você abençoe outras pessoas também. 3 segredos nós aprendemos hoje para uma vida de oração bem-sucedida. Primeiro segredo: escolha o melhor lugar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque ore ali diante do Senhor em intimidade, porque o teu Deus que vem em secreto
te recompensará, disse Jesus aqui em Mateus capítulo 6, de 5 a 9, tá bom? Então, preste atenção e aprende. Segundo princípio, consagre diariamente um tempo determinado. Não é só assim, vou orar, não. Você precisa determinar, eu vou orar pelo menos 30 minutos diariamente. Eu vou me dedicar exclusivamente para ter intimidade com Deus antes de qualquer coisa. A primazia do meu dia, do meu tempo, eu vou dedicar ao Senhor, meu Deus. Consagre diariamente um tempo determinado. É o segundo princípio. E o terceiro que nós aprendemos é não permita que a religiosidade substitua o relacionamento. Cuidado para que a sua oração, seu tempo com Deus de oração, não se torne mecânico, frio, né? Monótono, religioso, um hábito frio. Não, jamais. Desfrute da presença do Senhor. Lembre-se que no começo, é claro, não vai ser as mil maravilhas, um deleite pleno e completo. Você precisa se disciplinar, tua carne não quer se converter, tua carne tem que ir para a cruz. Nós precisamos de autodisciplina e autorresponsabilidade. Nós vamos devagarzinho, vamos crescendo. No começo é um esforço, é uma diligência, é necessário perseverança, mas com o tempo tudo começa com um hábito. Tudo começa com uma decisão, é um ritual. Esse ritual vira um hábito na sua vida, depois vira a tua própria vida, a tua essência, o teu caráter, e o teu caráter vai definir o teu destino eterno diante do Senhor. Então é tempo de buscar ao Senhor. Não permita que a religiosidade substitua o relacionamento. Consagre diariamente um tempo exclusivo, determinado para o Senhor e escolha o melhor lugar para que você possa estar com o teu Deus. Amém? Deus nos abençoe, querido, para conhecer o nosso ministério, a nossa vida. Se você também quiser semear na nossa vida, no nosso ministério pastoral, na nossa casa, na nossa família, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Quem semeia com alegria, com fé, crendo na bênção e na prosperidade do Senhor, colherá com muito júbilo, graça e glória da parte do Senhor. Eu tenho certeza nisso. Então entra no nosso site, no link que nós vamos deixar aqui, né? pastorgiovanni.com, pastorgiovanni.com. E nós vamos também deixar no link da descrição aqui a nossa chave Pix, para que você lance lá uma semente, uma oferta, um dízimo, o que você quiser, o que o Espírito Santo te mover a fazer isso. Tenho certeza que da nossa parte nós vamos receber com muita alegria e Deus também se alegrará com tudo isso, tá bom? Deus os abençoe. Se você quiser conhecer nossa vida, nosso ministério, tudo está lá no site, pastorgiovanni.com, o dia do culto, o horário, o endereço, tem ali também todas as nossas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, tudo, Google Play, Amazon Music, está tudo ali disponível para você, para que você seja abençoado, agraciado pelo Senhor lá no nosso site. Lá nós também temos cursos online preciosos, 7 cursos online, princípios de liderança, princípios na área familiar, um curso de restauração da alma e cura interior, ministério dos anjos, os demônios e Satanás, batalha espiritual, nós temos um curso de escatologia, diversos cursos ali. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? Deus os abençoe. Deixe seus comentários, da onde você está nos ouvindo, pedidos de oração, qualquer necessidade geral, nós estaremos orando por você. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, consagramos a vida dos nossos irmãos, a Ivonete Sacomã Neves, Pai, todas as pessoas que estão ali online conosco, o Wellington Vinícius, a Maria José Isidoro, a Aline Anderson, a Franciele Satin, ó Deus, a Bruna Zanquete, o Jean Locks, ó Deus, todos esses amados irmãos estão conosco aqui, conectados com o teu coração, com a tua presença. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre eles, cura os enfermos, sara os feridos, restaura, Pai, o teu povo, aqueles que estão no leito do hospital, na enfermaria, na UTI, sofrendo com esse Covid, sofrendo com essas doenças terríveis. Ó Deus, qualquer necessidade, envia os teus anjos com poder, com graça, com glória, com unção, curando os enfermos, restaurando os teus filhos, protegendo as nossas casas, as nossas famílias, o trabalho das nossas mãos, que tudo aquilo que fizermos, o Senhor seja engrandecido, glorificado, exaltado, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Faz de nós homens e mulheres de oração, homens e mulheres não religiosos, mas de intimidade com o Senhor Jesus. Nós te pedimos isso de todo o coração. Nos abençoa nessa manhã preciosa na tua presença. Dá-nos uma semana
agraciados, abençoados, bem-aventurados no Senhor, cheios da tua glória, graça, do teu favor, da bênção do Altíssimo, da luz do teu rosto brilhando sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, as nossas casas, nossas famílias, o trabalho das nossas mãos, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje à noite, às 20 horas, nós teremos outra live, onde nós vamos falar sobre a oração, nós vamos continuar nossa série de estudos sobre Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós estamos estudando juntos todo o livro de Filipenses, e hoje, segunda-feira, 20 horas, estaremos numa live especial para abençoar a sua vida e o seu coração, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse link com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Um abração do Pastor Giovanni e entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com. Um abraço, beijo, a graça e a paz de Jesus.